No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de junho. Já passamos do meio do ano, vocês acreditam nisso? Ai, meu Deus do céu, cada vez com a impressão de que o tempo passa mais rápido. Mas então, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês foi uma leitura que me acompanhou durante quase 3 meses, que é esta aqui, Antologia do Pensamento Crítico Russo, de organização do Bruno Barreto Gomide, e que sai pela editora 34. E que livro maravilhoso! Foi parar nas minhas melhores leituras do ano até então. Postei lá no Instagram quais foram, vou deixar a foto do post aqui do lado e esta aqui está lá. E por que este livro acabou entrando para minha lista de melhores leituras do ano? Então, isto aqui foi uma indicação de ninguém mais, ninguém menos que Rubens Figueiredo. Eu tive a oportunidade de encontrar o Rubens, a gente conversou um pouco e ele me indicou este livro aqui. Na resenha eu contextualizo isso direitinho. A resenha não saiu ainda, aliás, mas sairá neste mês. Está dando um pouco de trabalho para fazer a resenha, mas neste mês sai aqui. Mas então, lá na resenha eu conto direitinho a história para vocês e por que eu gostei tanto deste livro aqui. Porque eu acho que isto aqui mostra uma das coisas que, na minha opinião, é mais fascinante na literatura russa, que é a centralidade que a literatura ocupa na sociedade. E aqui a gente tem praticamente um século documentado, de 1802 a 1901, e são textos de não ficção. Então, são críticos literários ou até mesmo escritores. A gente tem, por exemplo, o texto de Tolstói aqui, e aí comentando sobre questões importantes da sociedade. E aqui, nessa época, 1802, inicinho do século XIX, é bem quando a literatura começa a adquirir esse caráter de centralidade, e aí a gente consegue acompanhar esse processo através desse livro. Nossa, maravilhoso! Não vejo a hora de falar sobre isso aqui com vocês. Ainda neste mês a gente conversa mais, mas olha, agora indo para as leituras que eu comecei no mês passado e concluí no mês passado. A primeira leitura que eu concluí no mês passado já tem vídeo aqui no canal, deixarei o link no box de informações, que é esta coisa fenomenal aqui. Aqueles que queimam livros, do George Steiner. Aqui a gente tem 3 ensaios do George Steiner, englobando um pouco literatura, a importância da leitura, a importância dos livros, etc. E o Steiner era muito erudito, e isso fica muito nítido aqui, mesmo que em textos tão pequenininhos como os que a gente tem aqui, mas as discussões que ele traz aqui são especialmente interessantes. Que ele escreve esses ensaios aqui bem na virada do século, então do século XX para o XXI, inicinho do século XXI, e aí quando está surgindo a internet, a leitura digital, etc. E aí ele começa a refletir um pouco também sobre o futuro da leitura, fala que o mundo está muito mais barulhento, isso impacta muito a concentração e aí pode impactar também aquilo que a gente consegue absorver dos livros. Nossa, é muito interessante mesmo, ele me fez pensar sobre algumas coisas que eu nunca tinha pensado, e no último ensaio, que conforme eu digo lá na resenha foi o meu favorito, ele também faz uma discussão muito interessante sobre censura. Baita livro, gostei muito mesmo, também foi para a minha lista de melhores leituras do ano até então. Aí, em seguida, eu li outro livro curtinho, que é uma novela, esta aqui, Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzler. Do Schnitzler eu já tinha lido um livro numa antologia de contos alemães que eu tô lendo e gostei bastante do conto dele lá. E aí tinha comprado isso aqui, e aí o Rodrigo, um beijo Rodrigo, falou pra mim que este livro aqui foi base para um filme muito famoso do Kubrick, que é um dos meus diretores favoritos, que é o De Olhos Bem Fechados. Eu falei com essa cara porque o nome do filme tá muito em inglês na minha cabeça, Eyes Wide Shut, mas eu acho que é De Olhos Bem Fechados mesmo, é tradução literal. E aí fiquei mais curiosa ainda para ler essa novela, li e adorei. A resenha também sai neste mês, e aí na resenha eu comento também um pouco do filme, porque apesar de ter certos aspectos que são bem fiéis, o Kubrick dá uma boa mudada em alguns aspectos, então a gente conversa um pouco mais sobre isso na resenha, mas o que a gente tem aqui? Aqui o livro começa com um casal conversando, e aí a esposa fala pro marido sobre uma experiência que ela teve durante umas férias que eles passaram na Dinamarca, que ela se sentiu atraída por um outro homem
fala aquilo pra ele, essa infidelidade não veio a se consumar mesmo, mas o esposo, de certa forma, se sente traído. E aí isso desencadeia uma série de acontecimentos completamente maluca, mas é uma maluquice muito boa e muitíssimo bem escrita. Tô muito curiosa para ler mais do Schnitzler. Eu tenho uma outra novela dele aqui, devo colocar aí na pilha de leituras em breve, porque gostei bastante deste autor. O tema do sonho é bem presente nessa narrativa aqui, e não à toa Freud era um grande admirador desta novela aqui. Próximo livro que eu li, mais um curtinho, li muitos livros curtinhos neste mês para intercalar com o calhamaço que eu estava lendo, foi este aqui, Uma Mensagem para o Século XXI, do Isaiah Berlin. E eu ainda não escrevi o roteirinho para a resenha deste livro, não acho que sai neste mês, e acho que só não entrou na minha lista de melhores leituras do ano até agora, porque eu ainda penso muito sobre este livro. Este é um livro que não chegou nem perto de se esgotar para mim ainda. Vira e mexe, eu vejo alguns trechos que eu marquei aqui, fico pensando sobre eles, porque caramba, que livro interessante. Aqui a gente tem 2 ensaios de autoria do Isaiah Berlin. Eu nunca havia entrado em contato com a obra dele, já ouvi falar pra caramba de 2 livros dele, um chamado As Origens do Romantismo, quero muito ler, graças ao Lucas do Diário de Leitura, vou deixar o link pro canal dele, maravilhoso, aliás, aqui embaixo. E um que eu tenho especial vontade de ler é um livro dele chamado Pensadores Russos, que trata dos russos. Mas o livro, infelizmente, está esgotadíssimo, a gente não consegue achar aqui, até no inglês está difícil de achar, mas um dia eu hei de achar este livro, leio e aí a gente conversa sobre ele por aqui. Mas então, nesses ensaios, o Berlin basicamente trata de algumas questões sobre ideologia, que é um assunto sobre o qual eu gosto muito de ler, porque eu acho que na ideologia está a raiz de muitos problemas com relação à intolerância, a essa polaridade bizarra que a gente vê nos dias de hoje. Ele discute um pouco disso aqui e eu assino embaixo praticamente tudo o que ele fala. E a maneira como ele constrói o raciocínio dele é uma coisa bizarra. Sério, eu gostei muito mesmo de conhecer esse autor. Aqui na sinopse, inclusive, a gente tem Uma Mensagem para o Século XXI e A Procura do Ideal, que são os 2 ensaios contidos nesta edição aqui. Reunidos aqui pela primeira vez para o leitor brasileiro, podem ser considerados a melhor introdução a um dos maiores pensadores do século XX. E olha, esta foi a única coisa que eu li do Berlin, mas acho que deve servir como uma ótima introdução mesmo, porque me atiçou para querer ler tudo deste homem. Então não se surpreendam se ao longo deste ano o Berlin aparecer aqui de novo. E vou fazer um esforço aí para parir a resenha deste livro, porque acho que vai ser difícil cobrir tudo que eu quero falar num vídeo só sobre este livro. Mas enfim, vou tentar. A resenha deve sair no mês que vem, mas já deixo aqui a fortíssima recomendação. Em seguida, li um livro que também me deixou pensando bastante sobre ele, mas não por causa da mensagem do livro em si, mas sim porque eu não sabia se eu tinha gostado ou não. E o livro é este aqui, A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Este foi o meu primeiro contato com Balzac. Vários de vocês falaram que talvez não fosse uma boa ideia começar por aqui, porque apesar de ser um de seus livros mais famosos, o romance não é muito bem acabado. Mas neste ano eu ganhei 3 livros diferentes do Balzac e aí eu coloquei lá para votação no Instagram para que vocês decidissem qual Balzac eu leria primeiro, e aí vocês escolheram este aqui, então, democrática que sou, li. E assim, a gente conversa um pouco mais sobre esses detalhes na resenha, e esta sai neste mês ainda, provavelmente no próximo fim de semana. Mas o que acontece com este livro aqui? Você tem que ir com as expectativas certas, porque eu fui tomando isso aqui realmente como um romance, e não é bem isso. Aqui a gente tem basicamente um conjunto de textos do Balzac que, de certa forma, tratam do mesmo tema. E aí ele reúne tudo isso sobre esta edição e publica. Só que se você vai ler esperando um romance, isso aqui é uma bagunça, a gente conversa mais sobre isso na resenha, mas a temática discutida aqui é muito interessante. E eu acho que é um livro que vale a leitura porque deu origem a muita coisa que veio depois
na resenha a gente conversa mais sobre esses assuntos, a gente vai se demorar bastante conversando sobre isto, aliás. No mês passado, li também aquela que eu coloquei no primeiro lugar, no pódio das minhas melhores leituras do ano até então, que é esta aqui. Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Eu gostei tanto deste livro que eu terminei e fiz das tripas coração para poder publicar a resenha logo, então ela já está aqui, deixarei o link no box de informações. E, que livro maravilhoso. Aqui a gente tem um romance brasileiro, onde a gente acompanha uma geração de uma família que possui bastante prestígio numa cidadezinha no interior de Minas, mas essa família é muito esquisita. Apesar de ainda ter muito prestígio, ela está em decadência, então cada geração é mais pobre que a geração anterior, tá ali já num declínio mesmo. E como eu disse, é uma família muito esquisita. Tem todo um mistério em torno da figura dos Menezes, que é esta família. Então eles vivem numa chácara isolada ali da cidade, as janelas estão sempre fechadas, ninguém entra ali, nem sai direito. As pessoas da casa mesmo não conversam muito entre si. E aí tá lá nesse cenário super esquisito, até que chega a Nina, que vai casar com um membro dessa família, só que a Nina é uma figura completamente estranha àquele ambiente. E a presença dela ali causa um baita rebuliço. E é basicamente esse rebuliço todo que a gente vai acompanhar aqui em Crônica da Casa Assassinada. Livro maravilhoso. Eu sigo indignada com o quão pouco falamos sobre Lúcio Cardoso, porque, gente, isso aqui era para ser muito mais famoso. Já falei isso várias vezes, mas é porque eu acho que é a forma mais fácil de deixar as pessoas interessadas neste livro, que é, para mim, este livro é uma mistura de Os Buddenbrook, O Morro dos Ventos Uivantes e O Som e a Fúria. Ponto final. Leiam Lúcio Cardoso. Por fim, a última leitura que fiz neste mês foi de Sonata a Kreutzer, de Lev Tolstói. Estou segurando aqui duas edições, a da Editora 34 e a edição da Todavia, que tem 4 novelas do Tolstói, e dentre elas Sonata a Kreutzer está inclusa. E foi bem legal a experiência de releitura dessa novela. Aliás, para quem não sabe, eu estou fazendo um projeto pessoal de releituras das novelas de Tolstói. Aqui a gente já tem vídeo para A Morte de Ivan Ilitch e para Felicidade Conjugal. Neste fim de semana teremos Sonata a Kreutzer aqui. No próximo mês é mês de Padre Sérgio. E em setembro a gente finaliza o projeto de releitura das novelas com Raji Murat. Sei que tem algumas pessoas acompanhando esse projeto, então já fica aí quais serão as próximas leituras. Mas então, foi bem legal a experiência de releitura dessa novela, porque eu acho que esta foi a novela que eu menos lembrava até agora que eu li do Tolstói, porque A Morte de Ivan Ilitch e Felicidade Conjugal, que são as minhas novelas favoritas dele, estavam muito vivas na minha mente, ainda lembrava de muita coisa, mas de Sonata a Kreutzer não. E gostei bem mais da novela nessa releitura. Eu acho que das novelas que eu li do Tolstói, esta havia sido a minha menos favorita. Eu gostava dela, mas não tanto quanto das outras. Mas acho que agora, depois de ler toda a obra do Tolstói e de saber bem mais sobre o pensamento dela, eu consegui compreender bem melhor isto aqui. E esta aqui é, sem sombra de dúvida, a novela mais polêmica do Tolstói. Aqui a gente tem, assim como em Anna Karenina, o tema da infidelidade sendo tratado. E aqui a gente tem um homem que simplesmente assassinou a sua esposa porque foi traído por ela. E ele emite várias opiniões que, aos olhos do século XXI, à luz do século XXI, na verdade, são muito polêmicas e complicadas de se ler, causa muito incômodo, mas hoje eu entendo bem mais o que o Tolstói quis fazer com isso aqui, e neste fim de semana conversaremos melhor sobre Sonata a Kreutzer. Então, de leituras foram essas. Comecei algumas coisas também no mês passado, mas ainda não terminei, então a gente conversa sobre elas quando eu tiver terminado. E agora vamos conversar sobre as coisas que eu assisti neste mês. A gente começou a assistir a nova série da Marvel, da Disney, na verdade, né? Disney, Marvel, que agora estão juntas, então acho que tanto faz, né?
que é a Loki. Eu gosto muito do Loki, em grande parte por causa do Tom Hiddleston, porque eu acho ele muito carismático, um ator muito bom. E eu confesso que eu não tava com expectativas muito altas pra Loki. Eu assisti a todas essas séries agora que a Marvel vem lançando, então WandaVision, que eu gostei bastante, Falcão e o Soldado Invernal. E aí não tava com tantas expectativas pra Loki, não. Não sei exatamente porquê. E realmente, assim, o primeiro episódio eu achei uma coisa completamente esquisita. O segundo, mais ou menos. Mais o terceiro e o quarto, putz. Eu acho que, olha, eles vão ter que derrapar muito nessa série pra que ela deixe de ser a minha favorita entre as 3 que eles lançaram até agora. Eu tô gostando muito mesmo da série. Pra quem não conhece, o Loki vem da mitologia nórdica e é conhecido como o deus da trapaça. Apesar de que na série, se eu não me engano, eles estão traduzindo como o deus da mentira, o que eu não acho que é muito fiel ao Loki mesmo. Eu acho que Deus da Trapaça é a tradução mais ideal. E os eventos se passam após Vingadores Ultimato, porque eu acho que não vai ser spoiler falar isso aqui, né? Mas o Loki basicamente pega um Tesseract, some, e aí a série mostra o que acontece com o Loki a partir disso. E é muito interessante. Dá margem para diversas teorias. Eu fico até com medo do que pode vir a partir dessa série, porque nossa, as possibilidades que a Marvel abre com isso são infinitas para ir um baita multiverso. Mas o que eu acho especialmente legal são as questões que eles conseguem abordar através da série. Tem muita metalinguagem envolvida, as atuações, a escolha do elenco, sensacional. Nossa, tô gostando muito mesmo. E para quem tá assistindo, fica a dica para assistirem aos vídeos do Pipoca e Nanquim. Vou deixar o link do canal deles aqui embaixo, comentando sobre Loki, que lá eles comentam, se não me engano o episódio sai num dia, no outro eles já estão lá comentando, formulando teorias, tem discussões bem legais nos comentários também. Eu e meu digníssimo estamos assistindo aí aos vídeos e gostando bastante, então fica a dica aí pra quem tá assistindo, não deixem de acompanhar os vídeos do Pipoca e Nanquim. Aí seguimos também assistindo A Família Soprano, eu reassistindo, estamos na 2ª temporada e Sopranos é uma série meio lenta no início, apesar de que eu acho ela muito boa desde o início, mas acho que o negócio começa a engrenar mesmo lá para a 3ª temporada, né, enfim. E aí eu comentei sobre isso algum dia no Instagram, que eu tava reassistindo, vocês pediram para eu fazer vídeo sobre Família Soprano, não sei se cabe um vídeo aqui, mas a gente conversa em algum momento sobre ela mais demoradamente. Assistimos também a 2ª temporada de Lupin na Netflix e eu amei a 2ª temporada. Eu já tinha gostado da 1ª temporada, mas acho que gostei ainda mais da 2ª, achei que as tramas foram mais bem desenvolvidas e os relacionamentos ali também. E Lupin é aquele tipo de série que você não consegue parar de ver, você quer ver um episódio atrás do outro, a sorte é que ela é curtinha, então você não fica tanto tempo assim nesse vórtice de vício, mas a 2ª temporada tá sensacional e pra quem não conhece a série, em Lupin a gente tem como protagonista o Hassan Diop, que é filho de um homem que foi condenado injustamente pelo roubo de um colar de diamantes. O Hassan dedica boa parte da sua vida a descobrir exatamente o que aconteceu, como que seu pai chegou a ser condenado injustamente e quer buscar a sua vingança contra as pessoas que contribuíram para deixar seu pai na prisão. Prisão essa onde o pai dele acabou morrendo quando ele ainda era um adolescente. A trama é muito legal e acho que um dos aspectos mais legais é que boa parte da trama é inspirada nos livros do Maurice Leblanc sobre o Lupin, que é o famoso ladrão de casaca. Inclusive, o Andrei terminou de ler no mês passado um volume de contos do Lupin e ele gostou bastante, só acho que os contos deveriam ser mais longos para ser melhor desenvolvidos. E eu tô bem curiosa para ler as histórias, porque eu nunca li Lupin. Ainda em séries, indo para animes, na verdade, a gente tava assistindo a temporada atual, que é a 5ª, se não me engano, de My Hero Academy, e, meu Deus do céu, essa temporada atual tá bem chata. A gente parou de ver assim que acabou o torneio lá entre a turma A e a turma B. Nossa, aquele torneio tava muito cansativo, porque ficava explicando as estratégias a todo momento, né? Parava, você fez isso, isso, isso. Gente, todo mundo sabe o que aconteceu, a gente já viu. Próximo torneio, pelo amor de Deus. Mas o que tá mais me incomodando é que parece filler, sabe? Um monte de episódio filler, filler, filler. Enfim, não estávamos gostando, tava achando bem chato assistindo mais, só por assistir mesmo e porque é curtinho. E eu fico muito triste com isso, porque as 2 primeiras temporadas de Boku no Hero são fantásticas.
fantásticas. Mas aí agora parece que a temporada vai começar mesmo, né? Eles estão indo para um núcleo mais legal, pelo que eu vi no último episódio, mas a gente decidiu dar uma parada, esperar a temporada terminar e aí a gente retoma os episódios aí com esse segundo arco dessa temporada. Mas a primeira parte achei bem chata. E por fim a gente assistiu ao novo filme da Pixar, que é Luca. Eu achei tão fofo. O filme tem como cenário a Riviera italiana. E aí a gente tem como protagonista o Luca, que é uma criatura conhecida como um monstro marinho. Então o que acontece? Ele vive no fundo do mar ali com a sua família e dá pra ver que eles são peixes, mas têm formas bastante parecidas com as de um humano. Só que essas criaturas marinhas, quando no mar, são peixe, quando entram em contato com a água, na verdade, e quando saem da água, elas viram humanos normais. Só que o Luca não sabe disso a princípio. Ele só tem muita vontade de saber o que tem ali na superfície, até que ele conhece um menino que vive transitando entre esses dois mundos. Então ele fica lá no fundo do mar, mas também vai para a superfície. E aí então o Luca foge de casa, vai para a superfície, tenta descobrir o que tem ali. E a partir disso a gente tem várias aventuras aí dessa dupla. Ficou bem sessão da tarde isso, né? Mas não achei palavra melhor para definir. São várias aventuras que eles vivem mesmo. Eles são fascinados por... Como é que é o nome daquele veículo? Vespa, que é tipo uma lambretinha, sabe? Então, eles são alucinados por aquilo, querem a todo custo essa lambreta, essa vespa. E aí eles descobrem que naquele vilarejo ali, próximo ao mar, onde eles vivem, tem uma competição ali, é tipo um triatlon alternativo. E com o prêmio dessa competição, eles iriam conseguir a tão sonhada vespa. E aí eles conhecem uma menininha que os ajuda nessa empreitada. Não é um dos meus filmes favoritos da Pixar, mas me lembrou muito Dois Irmãos, que apesar de não ser um dos meus favoritos, não deixa de ser um filme do qual eu gosto bastante. E Luca me lembrou bastante Dois Irmãos, nesse sentido de que é muito fácil pra gente se colocar ali no lugar dos personagens, sentir as dores que eles sentem. E acho que, como sempre, a Pixar consegue abordar temas muito legais através do filme. Então, em Luca a gente vê muito essa questão da pessoa que não se encaixa onde ela nasceu, que quer fazer algo diferente. E como é difícil, às vezes, querer se encaixar nesse algo novo. Ai, muito legal mesmo, apesar de não ser um filme, oh, meu Deus, maravilhoso. É um filme muito redondinho, sabe? Pra mim não tem falha alguma. Gostei bastante da escolha da Pixar. E acho que assim, deixa eu conferir aqui no meu celular, finalizamos tudo que foi lido e assistido ao longo do mês de junho. Então, no início do mês que vem, eu volto com um resumo do que está acontecendo neste mês. Deixem aí também nos comentários o que vocês leram, o que vocês assistiram e gostaram mais. Sempre pego várias dicas de vocês nos comentários e adoro saber também o que vocês estão assistindo aí, o que vocês estão lendo. E se tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.